Olá, você nesse momento que assiste esse vídeo, que esse vídeo é uma pequena demonstração de um assunto de suma importância que a gente vem sendo bastante procurado, tanto para falar sobre esse tema, como também para fazer trabalho nesse sentido, que é o planejamento sucessório. Nas minhas palestras eu gosto sempre de colocar casos práticos, e é o que eu vou fazer aqui nesse pequeno vídeo, falando que a maioria das pessoas não constrói um patrimônio e muitas das vezes não se preparam para a questão da sucessão e deixam às vezes confusões entre famílias e tal, e gera alguma dificuldade, algum desconforto. Então, esse trabalho da sucessão, às vezes os patriarcas têm uma certa dificuldade de entender, uma certa dificuldade também de ver que nesse momento estariam passando de certa forma para os filhos, mas com usufruto vitalício para eles, coisa que não vai mudar em absolutamente nada. Além da questão sucessória, esse trabalho também tem como objetivo também um planejamento tributário. Se não, vejamos, se você tem um patrimônio grande, ou pequeno, ou conforme seja a sua situação, esse patrimônio, no dia que você morrer, ele vai para o inventário. Esse inventário terá um imposto de inventário que será 4% sobre o valor venal. Muitas das vezes esse bem está na sua declaração de imposto de renda ou na contabilidade da sua empresa, ou coisa que o valha, pelo valor contábil bem inferior ao valor venal. Então, o planejamento sucessório muitas das vezes passa pela constituição de uma empresa onde esses bens são incorporados ao capital, e depois são incorporados com o valor contábil, conforme o regulamento do imposto de renda permite. Depois você faz a transferência como doação, como antecipação da legítima para os filhos, para os herdeiros. Isso, você vai pagar o imposto de doação? Sim, você vai pagar 4% sobre o valor contábil. No entanto, o que é que acontece? Se, porventura, você tivesse deixado para o inventário e o valor desse bem, o valor venal fosse bem superior, você ia pagar os 4% sobre esse valor superior. Vamos a um caso prático. Você tem na sua declaração de imposto de renda um imóvel que você comprou em 1900 antigamente por 100 mil reais. De repente esse imóvel hoje vale, sei lá, 6, 8 milhões de reais. O valor venal dele seria 6 milhões de reais. No inventário, o imposto de herança ia ser pago sobre 4% sobre o valor venal. Já na doação, se você faria com o capital de 100 mil reais, evidentemente que a doação seria de 100 mil e o imposto de doação seria somente sobre 100 mil reais. Assim, vem a questão do planejamento tributário em parte. Outra situação é que muitas das vezes você tem renda de aluguel, essa renda de aluguel gera uma receita na pessoa física que será tributada com 27,5%. Quando você faz um planejamento sucessório, colocando os bens dentro de uma empresa, de uma pessoa jurídica, o que é que ocorre? Essa tributação ela vai sair de 27,5% para ficar em torno de 11, 11,5%, coisa que o vale. Mas o mais importante de tudo isso é você, digamos assim, são as questões dos conflitos internos. Então, quem tem patrimônio tem os conflitos internos e os externos. Quais são os internos? É um filho que casa, depois vem a separação ou coisa que o valha. Vamos torcer para que isso não venha acontecer. Mas isso pode acontecer. Então, no caso da separação, pode ser que o cônjuge queira levar 50% do patrimônio do seu filho ou da sua filha. Mas se você fizer nesse formato, você está, de certa forma, resguardando o seu patrimônio com relação a esses riscos internos. Os externos, quais são os externos? Os riscos externos são, por exemplo, execuções fiscais, execuções civis, ou dívidas que você não conseguiu pagar, ou coisa que o valha. De repente, as execuções também você estaria afastando quando isso vier a acontecer. Outra situação também, que acontece muito, a pessoa morre, deixa um patrimônio, os herdeiros não conseguem chegar a um acordo, um consenso de um inventário consensuoso, aí vão para uma disputa judicial. E muitas das vezes, muitos desses patrimônios, eles desaparecem durante o tempo de questionamento. Então, assim, fica assim esse alerta, esse vídeo não é uma palestra, é apenas uma demonstração de uma palestra ou de um trabalho que se possa fazer para pessoas que tenham patrimônio e que pensem na questão do futuro. Então, é interessante você dar uma observada, procurar estudar, procurar ouvir palestras sobre esse assunto que é bastante interessante, ok? Muito obrigado e até a próxima.